Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua quarta-feira em nome do Senhor Jesus. Que seu dia seja uma bênção. Olha só, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o que significa essa mensagem? A gente percebe que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele afirma aqui que nós devemos se esforçar em apresentar o nosso corpo físico para Deus como num ato de fé, em questão de sacrifício para Ele, como um dia o Senhor Jesus Cristo ele se sacrificou por nós. E eu acredito que no fundo, o Senhor Jesus ele não queria se sacrificar por nós, porque, vamos ser sinceros, você acha que Jesus queria ser chicoteado, ser cuspido na cara, ter levado bofetadas igual que está escrito, ser pregado numa cruz a ponto das pessoas não somente pregar ele ali e machucar ele fisicamente, mas às vezes querer, denegrir a imagem dele? A Bíblia fala que ele foi até mesmo desnudo. Você está entendendo? Olha a humilhação que o Senhor Jesus passou. Porém, ele sabia que isso iria cooperar para o bem, porque ele salvaria toda a humanidade através desse sacrifício que ele fez por cada um de nós. E por essa crença, hoje a gente pode pedir perdão a Deus, e através desse sangue, pela fé que foi derramado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, hoje nós podemos ser perdoados pelo Senhor Jesus. E por causa disso, por causa dessa fé, a gente é salvo, porque a graça dele nos basta, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Deus ele quer que a gente faça o mesmo com o nosso corpo, significando que a gente não deve se conformar com este século, como está escrito aqui, que é o quê? Para o mundo é normal viver, uma vida desregrada, uma vida sem lei. Está entendendo? Por exemplo, para o mundo é normal ele estar dirigindo o seu carro e às vezes ele está com pressa, por exemplo, ele vai passar no farol vermelho, Muitas das vezes ele é arrogante com as pessoas, ele olha somente para o umbigo dele. Essa é a realidade. Ele é egoísta. Mas a pessoa, quando ela tem o Espírito de Deus dentro dela, quando ela tem esse entendimento, ela é diferente. Ela faz, no meio das trevas, ela faz ser gerada a luz de Deus, através das atitudes dela, através da fala dela. E por mais que ela entende que isso é difícil, de ser exercido neste mundo, porque a gente percebe que são mais os que se perdem do que os que se salvam. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que o caminho da salvação ele é estreito, não é um caminho largo, Ou seja, é difícil a gente sacrificar o nosso eu e obedecer a palavra de Deus. É difícil, porque você conhece as suas fraquezas. Às vezes eu estou falando com alguém nesse momento que sabe que a sua fraqueza é a bebida alcoólica. Às vezes a fraqueza sua é um cigarro, você não consegue parar de fumar. Às vezes a sua fraqueza é a prostituição ou a mentira, você tem o hábito de mentir. Eu não sei qual que é a tua fraqueza, a única coisa que você está entendendo nessa mensagem é que você deve se esforçar em ser o próprio sacrifício para o nosso Deus, que é o que? É você obedecer a palavra de Deus, é você negar as suas vontades carnais pecaminosas que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente deve fazer? A gente deve transformar a nossa mente pela renovação dela, que é o que? Mudar a nossa mente. Se eu fazia as coisas erradas, agora eu vou fazer no lugar das coisas erradas
um outro tipo de coisa, porém a coisa certa. Eu posso usar até o meu exemplo. Eu me lembro que quando eu não tinha o Espírito Santo, eu era movido por um demônio dentro de mim. Eu tenho a certeza absoluta, porque eu tinha sinais de que eu era uma pessoa possessa na época que eu estava no mundo. E eu me lembro que o Espírito Santo, ele me visitava, ele vinha sobre mim. Ele não vinha dentro de mim, porque eu ainda estava possuído por um mal. Porém, eu lembro que havia pessoas que oravam pela minha vida, intercedia por mim. E eu me lembro que um dia eu tive um entendimento, mesmo que eu estava perdido, nem congregava em uma igreja. Eu lembro que eu comecei a pensar, poxa, se eu faço isso de errado, eu posso fazer outra coisa no lugar. E eu lembro que eu nem li a Bíblia assim com frequência, nem nada, porque eu estava perdido, né? Não tinha comunhão com Deus. E mesmo assim eu escutava a voz do Espírito Santo falando, olha, se você fuma, ao invés de você ficar preenchendo o teu vazio com cigarro, com bebida, com prostituição, seja lá o que for, sabe, vai para a igreja, congrega, esteja lá entre os irmãos. No lugar disso você vai ler a Bíblia, você vai orar a Deus. Isso vai te fortalecer e será uma mudança de mente. E por incrível que pareça, meus irmãos, foi assim que aconteceu na minha vida. E é assim que Deus ele quer fazer com a sua vida também. Eu não sei qual que é a tua fraqueza, que está impedindo de você, sabe, ser salva. E além de ser salva, ter uma vida que o Senhor Jesus quer que você viva aqui na terra. Talvez hoje você olha para você, você vê que você tomou muitas decisões erradas no teu passado e você hoje está colhendo aquilo que você plantou. Isso não tem como você fugir. Mas o que você pode fazer hoje é plantar algo novo, algo diferente, que é o que? Estar plantado no centro da vontade de Deus. Como está escrito aqui, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você estiver fazendo algo, ao mesmo tempo que você está buscando a presença de Deus, e você está num caminho que muitas das vezes está condenando na tua mente, você está percebendo que tem algo errado, porque a tua mente ela te condena, isso está te incomodando, isso é um sinal que você não está vivendo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Significa que você vai ter que fazer um outro caminho. Ou seja, você vai ter que procurar saber qual que é o caminho de Deus. E a resposta está na Bíblia. Pode ter certeza que a sua dúvida, aquilo que você tem como dúvida, se você apresentar diante de Deus em oração e você falar, ó Deus, fala comigo através da tua palavra, eu tenho a certeza absoluta que Ele vai se revelar a você. No livro de Tiago, ou melhor, no livro de Hebreus capítulo 13, para a gente finalizar aqui, no versículo de número 16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou seja, Deus ele se alegra quando você sacrifica o seu eu. O próprio Senhor Jesus Cristo ele disse o quê? Se você quer seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Não foi o que o Senhor Jesus disse? Ou seja, você quer ser salvo, você quer viver realmente a minha palavra, a ponto de você ser guiado por mim em cada área de sua vida, a ponto de você parar de sofrer neste mundo enquanto você está aqui, então obedeça a minha palavra. O versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, a pessoa que está te ensinando, muitas das vezes é o seu pastor, é o seu bispo, ou até mesmo eu aqui, já que você está aqui neste canal, é o próprio Espírito Santo falando através de mim, te orientando. Então pega e se esforça em obedecer essa palavra, sacrificando a tua vontade, porque assim você vai agradar a Deus e vai compreender qual é o verdadeiro caminho que Ele quer que você siga, a ponto de haver uma mudança no seu exterior por causa da mudança do seu interior. Amém, pessoal? Então que Deus abençoe a tua vida grandemente, que você possa guardar essa mensagem no teu coração e creia, vai dar tudo certo.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.